Salmos de número 23, nós faremos a leitura de todo este salmo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Eterno Deus e Pai, graças, Senhor, te damos mais uma vez nesta noite. Graças pelo teu infinito amor, graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Graças, Senhor, porque embora nós estejamos vivendo um período de exceção, nós contamos com o cuidado do Senhor. E reunidos estamos nesta noite em torno do nome do Senhor, para te louvar, para te adorar, para servir, ó Deus, a ti com este tempo que separamos para cultuarmos ao Senhor conjuntamente, ainda que, ó Deus, de forma virtual. Nós, Senhor, queremos neste momento contar com a tua misericórdia, a fim de que fale aos nossos corações, que ministre, Senhor, a palavra da qual cada um dos teus filhos individualmente necessitam nesta noite. Que o Senhor possa suprir cada necessidade, confortar, Senhor, aqueles que encontram-se em desespero, fortalecer os fracos e cumprir o teu propósito, ó Deus, nesta noite por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar uma palavra do Senhor ao seu coração nesta noite, com o tema Não há o que temer. Eu destaco do texto que lemos, o versículo de número 1 e o versículo de número 4, a parte A. Versículo de número 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo de número 4, a parte A, diz ainda: que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por mais que nós estejamos firmados no Senhor, não estamos imunes aos temores. Há momentos que, devido às circunstâncias, nós oscilamos entre a confiança e o medo tão rapidamente, que se torna inexplicável a nossa atitude. Quando nós nos lembramos do profeta Elias, que desafiou os profetas de Baal e os profetas de Aserá no Monte Carmelo, e o Senhor, por meio do profeta Elias, ele operou um grande milagre naquele dia, envergonhando os profetas de Baal. Nós poderíamos dizer que, depois de experimentar aquele momento vitorioso, nada mais poderia abalar o profeta Elias. Contudo, quando ele é pressionado por Jezabel, quando ele se vê apertado por Jezabel, que
prometeu acabar com a sua vida. Ele foge de diante da presença de Jezabel, cheio de medo e de temor. Não é diferente conosco. Muitas pessoas temem a morte, as enfermidades, as perdas, sejam elas financeiras ou perdas de entes queridos. E ter medo pode não ser um grande problema, mas pode se tornar um grande inimigo quando nós nos deixamos dominar pelo medo. Ao se deixar dominar pelo medo, se esvai da sua alma a arma que você precisa para vencer toda e qualquer adversidade na sua vida, que é a confiança em Deus. Quando nós nos deixamos dominar pelo medo, já se foi a nossa confiança no Senhor, já se foi a nossa fé no Senhor. Por isso não podemos nos deixar dominar pelo medo. A palavra do Senhor nos afirma no texto que nós lemos, primeiro no versículo 1, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Nada faltará àqueles que têm o Senhor como seu pastor. E no versículo de número 4, que também lemos, diz que o Senhor está conosco e não existe nenhum mal, não existe circunstância, por mais terrível que seja, que prevalecerá contra nós. O Senhor está conosco, não é preciso temer mal algum. Jeová, o nosso Deus, está conosco, não há o que temer. Aqueles cujas vidas seguem acompanhadas por Deus, não temem nada, porque sabem que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Sabe que o Senhor tem em suas mãos o controle de toda e de qualquer situação, que nada foge ao governo do Senhor. No Salmo de número 103, versículo 19, diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei governa sobre tudo que existe. Tudo que há no universo, na terra, no céu e debaixo da terra, está sob governo do nosso Deus. E é por isso que não é preciso temer o vale da sombra da morte, o vale da escuridão e da morte. Não é preciso temer, porque conosco está o sol da justiça. Conosco está a resplandecente estrela da manhã. É o Senhor que dirige os nossos passos, é Ele que nos guia. Ele está conosco lado a lado, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando das nossas vidas, Ele está suprindo as nossas necessidades. O vale da sombra e da morte pode ser, sim, o momento da partida desta vida, mas também representa os temores que nos acometem, as intempéries da nossa caminhada aqui na terra. Mas a palavra de Deus ressalta que não é preciso temer mal algum, não há o que temer. O Senhor está conosco, Ele está caminhando conosco durante todos os momentos de incerteza, durante todos os momentos nesta caminhada. O Senhor está conosco, o Senhor está lado a lado conosco. Não há nada que possa destruir em nós o propósito para o qual Deus nos criou.
Não há nada que pode frustrar o propósito de Deus nas nossas vidas. Não há nada que pode colocar em risco o plano que Deus traçou e estabeleceu para as nossas vidas. Não há mal algum que possa se levantar contra as nossas vidas e frustrar aquilo que Deus projetou para a sua vida, aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nada pode destruir o propósito de Deus para nós. Há muitos temores que rondam o coração do homem, mas eu quero falar nesta noite apenas de alguns desses temores, dos quais a palavra de Deus nos garante completa proteção. Não obstante a palavra do Senhor nos afirme que não é preciso temer mal algum, nós encontramos situações nas Escrituras que nós podemos tomar para as nossas vidas, que nós podemos aplicar nas nossas vidas e termos a completa segurança de que o Senhor está cuidando de nós. Não é preciso temer o homem. Algumas pessoas se desesperam olhando para a humanidade, olhando para a corrupção que tem assolado a humanidade, para a maldade que há no coração dos homens. Quando nós assistimos os noticiários, nós encontramos o homem, nós encontramos o ser humano praticando atrocidades, coisas terríveis, mas a palavra do Senhor nos assegura que não é preciso temer o homem. No Salmos de número 118, versículo de número 6, diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Embora o homem seja mau, embora a humanidade esteja distanciada de Deus, esteja cada dia com seu coração mais corrompido, embora cada dia que se passe, o amor de muitos tem se esfriado e o homem se corrompe cada dia mais, mas não é preciso temer o que nos pode fazer o homem, porque o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, não há o que temer. Segundo, não é preciso temer as crises sanitárias. Nós estamos enfrentando um período de crise sanitária. A Organização Mundial de Saúde diz que esta pode ser a maior crise sanitária do mundo nos últimos séculos. Contudo, nós que estamos com o Senhor, nós que temos o Senhor caminhando lado a lado conosco, não precisamos temer as enfermidades, não precisamos temer os males que possam acometer a saúde dos homens, porque a palavra do Senhor nos garante em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26, o Senhor falando ao seu povo, disse: porque eu sou o Senhor, aquele que te sara, o Jeová Rafá, aquele que sara o seu povo, aquele que protege o seu povo dos males. Ainda no Salmo de número 91, versículos de número 10 ao 12, nos diz: nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a teus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. O Senhor é a proteção para aqueles que confiam nele. O Senhor é a proteção para aqueles que o têm como pastor de suas almas. E nenhum mal nos alcançará, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Não há o que temer. Você não precisa temer o Covid-19. Você não precisa temer a infecção por esse vírus que tem assolado a terra, porque o Senhor está conosco.
o Senhor está conosco, não é preciso temer mal algum. Não é preciso temer as crises político-governamentais. Não. Diante de crises como essa que nós estamos enfrentando, logo as pessoas começam a se desesperarem por causa das atitudes dos governos. Alguns pensam que eles estão corretos, outros dizem que não estão agindo da maneira que deveriam agir. Alguns pensam que estão colocando a população em risco, outros dizem que esse é o caminho que deve ser feito desta maneira, mas nós sabemos que não precisamos temer estas crises, que não precisamos temer as atitudes que os governantes tomarão, porque o Senhor, Ele tem o governo, Ele governa sobre os governantes. O Senhor dirige o coração dos governantes a fazerem aquilo que lhe apraz, aquilo que é a sua vontade. No Salmo de número 99, versículo 1 e 2, nos diz: o Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e mais elevado que todas as nações. O Senhor está governando acima de todos os governos da face da terra. O Senhor está governando sobre tudo, o Senhor está governando sobre todos. Ainda em Provérbios 21, versículo 1 diz: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer, Ele o inclina. Quando o Senhor decide fazer, os governantes não podem agir por sua própria vontade, porque o Senhor faz com que os seus corações sejam inclinados à vontade de Deus. Não é preciso temer a decisão dos governantes, não é preciso temer crises políticas que porventura o mundo possa enfrentar nesses dias. O Senhor está no controle, Ele segue governando sobre tudo e sobre todos. Não há que temer as crises econômicas. Muito se ouve falar nos nossos dias de uma crise econômica sem precedentes, não só no nosso país, mas em toda a terra, em todas as nações falam de crises econômicas, de que o país, ao sair desta crise sanitária, entrará em uma grande crise econômica. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está conosco, não há o que temer. Não é preciso temer as crises econômicas. Em Ageu capítulo 2, versículo de número 8, o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A riqueza pertence ao nosso Deus, a riqueza pertence ao Deus a quem nós servimos. Ainda no Salmo de número 127, versículo 2, nos diz: os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Senhor concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Enquanto aqueles que confiam no Senhor repousam, o Senhor provê o seu sustento, o Senhor trabalha para suprir as suas necessidades. Não há que temer as crises econômicas. Falando sobre o sustento financeiro, o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Foi inclusive o tema da mensagem pastoral do culto matutino de hoje. Que o nosso Pai Celestial sabe que necessitamos do sustento
financeiro. Deus sabe que nós precisamos do nosso sustento financeiro. Deus sabe que você precisa do seu trabalho. Deus sabe que você precisa pagar as suas contas. E Ele mesmo supre as nossas necessidades quando nós confiamos na sua provisão. Quando nós confiamos na provisão do Senhor, Ele supre as nossas necessidades financeiras. Está na palavra do Senhor, foi o Senhor Jesus que falou: não há o que temer a Satanás. Não é preciso temer o diabo. Quantas pessoas temem a Satanás, quantas pessoas vivem desesperadas, com medo dos ataques de Satanás, com medo das investidas do diabo. Quantas pessoas vivem oprimidas, com medo das setas de Satanás. Mas não é preciso temer o diabo, porque o Senhor está conosco. E a sua palavra nos diz em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor está conosco. O diabo não pode prevalecer contra as nossas vidas, não por nossa causa, mas porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É Ele que nos protege. Ele é o nosso escudo. É Ele que protege a nossa alma. Não é preciso temer a Satanás. Não é preciso temer as investidas do diabo, porque o Senhor está conosco. Ainda na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: aquele que nasceu de Deus, ou seja, aquele que veio de Deus, Jesus Cristo, protege aqueles que são nascidos de Deus e não permite que o maligno o possa tocar. O Senhor Jesus, Ele é a nossa proteção, e Ele não permite que Satanás toque a nossa vida. Não é preciso temer a Satanás. Ainda não é preciso temer a morte. A morte é um dos maiores temores do ser humano. Todos temem a morte. A maioria das pessoas se desesperam em pensar que um dia irão morrer. A maioria das pessoas se desesperam diante da morte, mas a palavra do Senhor nos assegura que não é preciso temer a morte, porque o Senhor está conosco. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não é preciso temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Ele estará conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas. E ainda quando chegar o dia de nos recolher para as mansões celestiais, Ele estará conosco. Ele passará conosco. Ele atravessará o rio da vida conosco. Ele estará conosco em todos os momentos. Nós não passaremos sozinhos. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, tragada foi a morte na vitória. Quando o Senhor Jesus expirou na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, ressurgiu ao terceiro dia, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou em um corpo incorruptível, e a sua palavra nos diz que assim como Ele ressuscitou em um corpo incorruptível, em um corpo eterno, nós ressuscitaremos, nós venceremos a morte, nós viveremos eternamente
eternamente com Ele. Não é preciso temer a morte. Em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4, nos diz: e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Quando partirmos desta vida, quando nos encontrarmos com o Senhor, a promessa que a palavra de Deus nos dá, a promessa que o Senhor nos dá, é de que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque estas coisas, aquilo que nós estamos acostumados a viver aqui, os sofrimentos desta vida terão passado, e nós estaremos com o Senhor, com Ele viveremos, e com Ele reinaremos eternamente. Não há o que temer, não há circunstância para temermos, não há circunstância que pode desesperar aqueles que estão caminhando lado a lado com o Senhor. Não há circunstâncias que podem causar temor naqueles que confiam no Senhor, que andam com Ele, que entregam as suas vidas ao cuidado dEle. De que lado você está? Quem está caminhando do seu lado? O bom pastor está com as suas ovelhas, suprindo todas as suas necessidades. Não é preciso temer circunstância alguma, embora eu tenha enumerado algumas circunstâncias aqui nesta noite, mostrado para você pela palavra do Senhor, que não é preciso temer estas circunstâncias. A palavra do Senhor nos garante que não é preciso temer circunstância alguma. Se a circunstância que te provoca medo não foi enumerada nesta noite, você não precisa se desesperar, porque não há o que temer. Não é preciso temer mal algum. O Senhor cuida das suas ovelhas. O Senhor supre as necessidades das suas ovelhas. O Senhor caminha lado a lado com aqueles que confiam nele. Em Isaías capítulo 43, versículos 1 e 2 nos diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Se o Senhor é contigo, se a sua esperança está no Deus de Jacó, se a sua confiança está no bom pastor, não há o que temer. Ainda em Isaías capítulo 41, versículo 10 nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Creia na palavra do Senhor. Firme sua vida em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. O Senhor está cuidando da sua vida. O Senhor está suprindo as suas necessidades. O Senhor está cuidando de você enquanto você dorme, enquanto você descansa. Ele trabalha pela sua vida. Não há o que temer. Não temas, porque não é preciso temer. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não é preciso temer mal algum. O Senhor está conosco. Jeová está conosco. Não há o que temer. Nesse momento nós estaremos louvando ao Senhor com um cântico. Não temas. Não se desespere. Não é preciso temer. Não tema o homem. Não tema as crises
que assolam o mundo. Não tema as crises da atualidade. Não tema o amanhã. Não tema as crises econômicas. Não tema a Satanás. E não tema a morte. Não tema nada. Não tenhas medo de nada. Não se acovarde diante de circunstância alguma, porque o Senhor está conosco. Não há o que temer. Você está seguro nos braços do Senhor. Você está seguro nas mãos daquele que nunca te deixou. Louvemos ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Aleluia. 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 Há descanso nos braços do Senhor. Há refúgio para todo e qualquer perigo, em toda e qualquer circunstância. Há refúgio nos braços do Senhor. Descanse nos braços do Senhor. Não há o que temer. Quem sabe você que está acompanhando a nossa transmissão nesta noite, quem sabe você não tem esta mesma certeza. Quem sabe você não tem caminhado com o Senhor.
Quem sabe você não tem tido o Senhor como seu pastor, e por isso você não pode, nesse momento, ter a mesma segurança de que o Senhor está com você e que não é necessário temer o mal. Você pode mudar a circunstância da sua vida nesta noite. Você pode, a partir de hoje, a partir de agora, passar a caminhar com o Senhor e passar a ter segurança diante de toda e qualquer situação. Você pode ter toda a certeza que a palavra de Deus garante para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que andam com o Senhor, para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Mas é que nesse momento você entregue a sua vida a Cristo. Você abra o seu coração e receba o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Você pode fazer isso agora mesmo, onde você estiver. Você pode orar ao Senhor, confessando os seus pecados a Ele, confessando que Ele é o único meio para a sua salvação, pedindo a Ele para perdoar os seus pecados, para fazer morada em seu coração. E a partir desse momento, você passará a caminhar tendo o Senhor Jeová do seu lado. E com o Senhor Jeová do seu lado, não há circunstância que você precisará temer. Não há temor que dominará o seu coração, porque o Senhor estará com você. Faça isso nesta noite. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Ore a Ele onde você estiver. Enquanto nós estaremos orando nesta noite, você pode orar ao Senhor onde você está e passar a ter a certeza de que o Senhor está com você. Onde você estiver neste momento, você que quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador, e você, querido irmão e irmã, feche os seus olhos. Nós estaremos orando ao Senhor. Eterno Deus e Pai, nós, Senhor, neste momento, colocamos diante do Senhor todos os teus filhos, onde quer que estejam neste momento. Toda a tua igreja, Senhor, que está reunida em torno do nome do Senhor, onde quer que eles estejam nesse momento, nós os colocamos diante do Senhor. Temos a convicção de que, ó Deus, não há o que temer. Não há, Senhor, circunstância que possa, Senhor, nos causar medo, dominar, fazer, ó Deus, com que o medo domine os nossos corações, porque o Senhor está conosco. Que a tua palavra floresça no coração dos teus filhos. Que a convicção do salmista Davi, Senhor, possa ser, Pai, latente no coração dos teus filhos nesta noite. Que eles possam repousar na segurança de que o Senhor é com eles, de que o Senhor os está guardando, de que nenhuma circunstância, Senhor, foge ao controle do Senhor, mas que o Senhor tem o governo de toda e qualquer situação em tuas mãos, e que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor cuida daqueles que se submetem ao pastoreio do Senhor. Que haja segurança nos corações, que haja paz nos lares, Senhor. Que os corações sejam repletos da esperança que só tem aqueles que repousam nos braços onipotentes do Senhor. Que nenhum mal alcance os teus filhos. Que o cuidado do Senhor continue constante sobre eles, como tem sido, Senhor, até então. Que o Senhor prossiga, Senhor, conduzindo-nos diante da tua presença, conduzindo, Senhor, em meio a este mundo turbulento, em meio ao mar bravio, Senhor, deste mundo. Que o Senhor continue conduzindo os teus seguros, protegidos e amparados pelo Senhor. Nós colocamos diante de ti a nossa nação. Nós colocamos diante de ti, Senhor, os nossos governantes.
conforme diz a tua palavra que mencionamos nesta noite. Conduza o coração deles, Senhor, à tua vontade. Conduza o coração deles, Senhor, ao teu querer, ao teu propósito, a fim de que, Senhor, eles possam, Senhor, tomar atitudes sábias, atitudes, Senhor, produtivas, que venham verdadeiramente surtir efeito diante da crise que, ó Deus, a nossa nação tem enfrentado e o mundo tem enfrentado. Nós clamamos pela tua misericórdia. Estenda o teu braço de misericórdia sobre a terra, sobre os habitantes da terra, Senhor, e faça cessar este mal. Faça cessar de sobre a face da terra todo o mal que tem se levantado, Senhor. Embora não sejamos dignos, embora o que o homem mereça seja o castigo do Senhor, mas o Senhor é misericordioso. Olhe para nós com um olhar de misericórdia. Olhe para o povo que chama pelo nome do Senhor com um olhar de misericórdia. Atenda o clamor, Senhor, dos santos do Senhor. Ministra, Senhor, a cura sobre aqueles que estão enfermos. Ministra, Senhor, a paz nos corações aflitos. Ministra, Senhor, a esperança nos corações, Senhor, abatidos pela falta de fé. Aumenta a nossa pequena fé, a fim de que possamos repousar no Senhor, a fim de que possamos descansar em Ti, Senhor. E que a semana que se iniciou hoje seja uma semana de vitória, seja uma semana, ó Deus, de prosperidade sobre o Teu povo. Que o Senhor estenda, Pai, o Teu cuidado sobre a Tua igreja, sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor continue sendo o nosso porto seguro, sendo o nosso lugar de refúgio. E que o cuidado do Senhor se manifeste sobre o Teu povo. Que o Senhor os conduza em paz e segurança, guardados, protegidos e amparados pelas fortes mãos do Senhor. Que o Senhor vá adiante do Teu povo, abrindo, Senhor, as portas, aplanando os caminhos, endireitando, Senhor, os caminhos dos Teus filhos e os conduzindo vitoriosamente. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos por tudo, certos do cuidado do Senhor, certos de que o Senhor não nos desamparou e não nos desamparará. O Senhor está conosco, o Senhor está com os Teus. Nós entregamos a nossa oração diante do Teu altar nesta noite, diante do Teu trono de glória nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Erga suas mãos para Deus onde você estiver neste momento. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e consolação do doce Espírito de Deus seja com a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nos vemos terça-feira às 19h30 nesse mesmo canal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa semana. Receba o nosso abraço. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.